Bem, pessoal, estou fazendo alguns vídeos aqui falando um pouco sobre como a ciência, a religião, magia está no nosso imaginário. E quando você conta a história, você entende que às vezes muitos problemas que a gente vive hoje têm um contexto secular, né? E no caso eu vou falar de Hipócrates, como ele separou a ciência médica da religião, da magia, né? E como esse conceito ainda está muito em voga. Pra vocês terem ideia, quando eu fiz os vídeos aqui sobre vários temas de saúde, né? Câncer ou vacina, o que quer que seja, é difícil não ter um comentário. Vamos dizer assim, quase 30%, 40% dos comentários são religiosos, né? Pessoas que às vezes têm uma doença e aí fala, o sangue de Jesus que vai me salvar dessa doença, o melhor tratamento é Deus. O que eu quero dizer? Eu sou cristão, né? E tenho minha fé, eu oro antes de cirurgia, eu tenho meus costumes, né? Mas quando você pensa, por isso que eu estou fazendo esse vídeo de história da medicina, né? Você percebe que o grande avanço, o grande momento da ciência médica foi quando ele percebeu, e o Hipócrates fez isso, os 400 a.C., né? De separar completamente os conceitos técnicos científicos, o dia a dia da medicina, de qualquer religião, de qualquer conceito de magia. E o que o Hipócrates fez, né? Hipócrates é difícil alguém não ter ouvido falar, né? Quem gosta um pouquinho da área de saúde, ou já leu alguma coisa, porque ele é considerado o pai da medicina, né? E ele percebeu lá atrás, né? Ele vinha de uma família bem influente na época, né? Da Grécia, e aí ele, né? Naquele clima da Grécia, debatendo filosofia, tudo isso, ele percebeu que era essencial se separar os conceitos técnicos científicos médicos que eram baseados na observação, na questão dos sinais e sintomas, de entender que toda a explicação era uma explicação biológica, que o corpo humano, né, ele tinha um certo funcionamento, né, e quando havia algum problema do funcionamento, ele apresentava sinais e sintomas. Então ele organizou toda a medicina que a gente vive até hoje, né, de você ouvir a história, de você pegar a história do paciente, de você juntar aqueles sinais e sintomas, né, descreveu grande parte das doenças que a gente utiliza até hoje, né, porque ele era um excelente observador. E uma coisa curiosa, né, tem centenas de materiais e livros e tal, referidos como de Hipócrates, mas a gente sabe que na verdade ele criou uma escola hipocrática, né, e muitos dos materiais acabavam ganhando o nome dele, mas provavelmente não eram ele que construiu, né. Pra vocês terem ideia, tem uma coisa, um livro dele bem curioso, né, sobre um grande mal, que era a epilepsia, porque até então se dizia que a epilepsia era algo religioso, era algo, problema de espiritual, de demônio. Imagine aquelas pessoas que sofriam a doença passando a acreditar que aquilo era um demônio que estava incorporado nela, tudo isso, né? Então Hipócrates, né, 400 anos antes de Cristo, né, séculos atrás, trouxe conceito que revolucionou a medicina e fez a medicina andar. Enquanto a religião e muitas vezes os conceitos relacionados à magia atrasaram muito tempo a medicina. Porque se acreditava que existia um motivo divino para aquilo, quem ia mexer? Quem ia inventar tratamento? Não era Deus que queria. E até então as explicações eram todas desse jeito. Então ele separou isso, né? No momento, né, da Grécia borbulhando em conceitos filosóficos, né? E o fato dele ter uma escola ser influente em Atenas e tal, vários filósofos, né, apoiaram, né, e líderes também, esses conceitos e fez a medicina chegar ao que é hoje, né. Hoje é impensável você pensar que ainda hoje, né, pessoas ainda misturam esse tema, religião, magia, fé, com medicina, mas ainda é muito presente. Pra vocês terem ideia, né? Pode ser curioso, olhe qualquer vídeo que eu falo aqui de tumor cerebral, né? Ou qualquer que seja, glioma, o que quer que seja, falo de prognóstico, como funciona, da parte biológica, vai ter frases e textos de cunho religioso, no sentido, às vezes, de negar que aquilo seja daquele jeito, de dizendo, não, vai ser comigo, vai ser diferente, né? Então, assim, a ciência nada mais é do que a arte da observação. Você acreditando, você não acreditando, como eu falei, eu sou cristão, acredito em Deus, tudo isso, né? Mas quando você se propõe a fazer medicina, a utilizar a ciência médica, né? Desde o tempo de Hipócrates, né? Você vai usar os conceitos biológicos, você vai usar o conceito da observação, você vai utilizar o método científico para a sua prática médica. Por isso, muito cuidado com qualquer médico, qualquer pessoa que mistura esses temas. Isso prejudica. A história já mostrou o quanto de atraso, o quanto de dano, o quanto de prejuízo para a gente quanto sociedade, quanto tentaram misturar isso. Por isso que até o Código Civil, hoje muitos, né, não é só no Brasil, vários caracterizam até como charlatanismo, né? Se o médico, né, usando o seu título, a gente sabe que às vezes é difícil isso ser
fiscalizado e tal, mas a gente vê às vezes isso na internet em vários locais ao seu título para tentar enganar as pessoas usando os conceitos que não são conceitos baseados na ciência, tá bom? Espero que tenha ajudado. Acho que essa história de Pogo, se você for curioso, pesquisa, que tem muita gente que estuda isso e vai falar isso melhor do que eu, mas eu queria fazer essa ponte para você entender que não é um problema de agora, né? 400 anos antes de Cristo, né? Séculos atrás, já existia esse problema, essa confusão entre ciência médica, religião, né? E o quanto foi danoso e atraso, né? E hoje a gente, utilizando o método científico, a gente consegue ter um tratamento adequado. E você tem a sua fé que você tiver, né? É um direito seu, mas o que não dá é quando a gente vai falar de doença, misturar, e muitas vezes, ainda mais profissional de saúde, tentar misturar esse tema confundindo a cabeça das pessoas, tá bom? Espero